Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho fazer o relato do meu pós-parto. Então, se você não assistiu o meu relato de parto, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, tá bom? Então, meu relato vai começar logo depois que o Léo nasceu, lá mesmo na sala de parto, tá? Eu fiquei lá por volta de uns 20 minutos a meia hora, esperando o médico terminar de fazer a sutura em mim, porque eu recebi aquele piquezinho lá embaixo, né? Nisso, o Léo foi pro oxigênio porque ele nasceu um pouquinho mal, assim, na parte respiratória, ele teve um pouquinho de dificuldade. Então a enfermeira teve que levar ele lá pro oxigênio, lá no berçário. Infelizmente eu não pude ficar com o Léo e eu também tive que ficar naquela sala de recuperação pós-anestésica. Bom, eu fiquei lá em torno de umas 3 horas e pouquinho. A princípio eu ia ficar só umas 2 horas, só o período da anestesia passar um pouquinho, e eu ia esperar o Léo para poder subir pro meu quarto. Então demorou um pouquinho mais porque a pediatra que estava avaliando o Léo lá, ela não estava liberando ele, então eu só poderia ir pro quarto a hora que o Léo estivesse comigo. Eu estava bem preocupada, mas ao mesmo tempo eu tentei procurar assim descansar nesse período, então eu consegui dormir aí 1 horinha lá na sala de recuperação para poder aguentar o batente depois, que ia ser pesado, né? Então o Léo chegou lá para ficar comigo e eu fui pro quarto. Nisso eu tive que esperar algumas horas para poder comer e beber, então eu tava morrendo de fome, morrendo de sede, porque fazia praticamente, sei lá, quase 24 horas que eu tava sem comer e beber nada, né? Mas a enfermeira não deixou eu beber nada, porque ela tinha medo que eu passasse mal e tal, e eu tinha que esperar a minha dieta ser liberada, que ia ser lá pelas 7 horas da noite. Lembrando que o Léo, ele nasceu meio-dia 24 daquele dia, do dia 18, né? Então eu teria que esperar até de noite para poder comer alguma coisa. E o banho também, eu só poderia tomar banho com supervisão das enfermeiras. E mesmo assim, aquele banho de gato, né, que é só para lavar ali as partes mais importantes. Então, quando deu mais à tardezinha, eu resolvi tomar o banho e depois, mais tarde, veio a minha dieta. E nisso, gente, eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Só que na hora, sabe quando você não se dá conta, assim, do que é? Eu achava que era porque eu tinha passado muitas horas sem comer e beber nada, o trabalho de parto em si, que durou 10 horas, né, que foi cansativo também, o cansaço em si. Então eu associei a dor de cabeça a esses fatos. Tanto que eu fui jantar, eu jantei assim, eu comi bem, mas eu comi forçado, porque eu tava meio passando mal assim por conta da dor, sabe? E aí à noite eu pedi pro Paulo falar com a enfermeira pra ela poder me dar uma medicação pra dor de cabeça. Aí eu tomei a medicação e fui dormir. No dia seguinte, o meu médico passou lá pra fazer a visita no quarto e perguntou pra mim se eu tava com dor de cabeça, se eu tive dor de cabeça na noite anterior. E eu falei que sim, né? Inclusive eu tava com dor de cabeça ainda no dia seguinte. E ele me falou que poderia ter sido por conta da anestesia que eu tomei. Daí ele ia pedir para o anestesista passar lá no quarto para poder fazer a avaliação e constatar se realmente eu tava com aquela cefaleia pós-RAC, né, que eles falam. Aí, gente, o anestesista passou lá e fez uma série de perguntas pra mim e tal, mas o que determinou que eu tava com cefaleia pós-RAC, né? É porque quando eu levantava ou ficava sentada, era a hora que dava dor de cabeça. Se eu ficasse deitada, a dor de cabeça passava instantaneamente, né? Então isso realmente é uma característica de cefaleia pós-RAC. E aí eles iam começar a fazer a medicação em mim, com corticoide, fazer soro, para poder tirar aquele anestésico que estava circulante no meu corpo e ver como é que eu ia ficar. Tem um procedimento chamado Blood Patch que eles cogitaram fazer, mas que eles iam esperar primeiro para ver como é que eu ia receber a medicação, para depois ver se iam fazer o Blood Patch. O Blood Patch, gente, consiste no quê? Eles vão pegar o sangue da sua veia, tá? Uns 20 ml mais ou menos, e injetar na sua coluna. Então eles precisariam fazer uma nova peridural em você, mas ao invés de colocar anestésico, eles colocam o seu sangue. E aí, eu confesso pra vocês que eu tava um pouco apreensiva pra fazer o procedimento, porque eu tinha medo que não desse certo,
por conta da minha coluna, né, que já não tinha dado certo a peridural, né, durante o trabalho de parto, e eu tava com medo de fazer. Eu tava com esperança de que o tratamento medicamentoso fizesse efeito já, né? E aí eu fui tomando medicação durante a noite e no dia seguinte, por incrível que pareça, minha dor tinha sumido. Então o anestesista foi lá para me avaliar e eu falei que não estava sentindo mais nada e ele me deu a alta. A sorte, gente, é que o Léo não tinha recebido a alta ainda, porque ele estava com icterícia, né? E a pediatra queria fazer mais um exame para ver se ele ia precisar tomar aquele banho de luz, então ela queria que ele ficasse mais um dia lá no hospital. A sorte foi essa, porque no mesmo dia, de tarde já, a minha dor de cabeça voltou. E voltou assim com tudo, sabe? Porque eu tinha parado de tomar medicação já, então eu só tava lá por conta do Léo mesmo. E aí a dor de cabeça voltou e eu falei com a enfermeira, né, que tinha voltado. Aí ela pediu uma nova avaliação com o anestesista. No mesmo dia, o anestesista foi lá e começou a fazer o tratamento medicamentoso de novo. A minha mãe até questionou por que não já ia fazer o blood patch em mim, porque era mais certo que ia tirar essa dor. E aí eles falaram, não, mas é que ela respondeu bem a medicação, então vamos tentar a medicação de novo, quem sabe ela não melhora e tal. A minha mãe, como ela trabalha com isso, ela já sabia que o blood patch é o que realmente funciona assim como tratamento. Ela não acreditou muito, eu também já não estava acreditando muito que a dor ia passar depois dessa, né? Mas enfim, eles resolveram dar a medicação de novo, então entraram com corticoide de novo, deram soro de novo. No dia seguinte a dor não tinha melhorado e assim, foram dias muito tensos assim, porque eu tava com muita dor e o fato de eu ter que amamentar o Léo tava bem difícil, primeiro porque você tá se acostumando com a amamentação, eu não sabia nada, o Léo tava aprendendo, eu tava aprendendo, e além de tudo, eu não tava conseguindo amamentar o Léo deitada, que é uma posição que pra mim seria mais confortável por conta da dor, né? Mas como eu não tava me adaptando a essa posição, eu tava dando de mamar pra ele sentada, e essa posição dava dor de cabeça, dava muita dor. Então eu não conseguia nem olhar pra baixo pra olhar o Léo, pra ver se ele tava pegando bem o peito. Eu não conseguia dar de mamar direito e, nossa, foi um caos, assim. E aí a enfermeira, vendo o meu sofrimento lá, né, na hora, ela sugeriu que eu desse complemento, que eles iam preparar um complemento para dar pro Léo. E aquilo lá, assim, na hora que o mundo caiu, na hora que ela falou isso, eu fiquei, assim, desesperada, né, porque eu não queria dar complemento para ele, né. Primeiro que eu tava começando a fazer leite, assim, fabricar leite, né? Porque o meu leite demorou uns 3 dias para descer. Então até então eu só tinha um pouquinho de colostro, eu tive muito pouco colostro. Então o meu medo era de dar complemento para ele e meu leite não descer de vez e enfim, eu não consegui dar de mamar. Então eu falei, não, imagina, eu vou com dor ou sem dor, eu vou continuar amamentando ele, nem que, né, eu tenho que dar de mamar de meia hora, porque ele não tá mamando direito, não tá sugando direito, mas um jeito vai se dar, né? Então, eu não deixei dar. Mas pela enfermeira eu já teria dado o complemento pra ele, né? E aí aquilo me deixou super pra baixo, eu fiquei todos esses dias no hospital, assim, bem chateada, sabe? Porque eu queria cuidar do Léo direito e eu não tava conseguindo. Então foi um turbilhão assim de sentimentos, né? No dia seguinte a dor não tinha passado, né, com a medicação. E aí o anestesista falou, então tá, eu vou preparar o centro cirúrgico e a gente vai fazer o blood patch. Aí eu, graças a Deus, né? Mas por outro lado eu tava morrendo de medo porque eu sabia que seria uma nova peridural e que teria chance de dar errado, sabe? Então eu tava assim no centro cirúrgico esperando 2 anestesistas que precisariam ter, né, pra fazer o procedimento. Eu tava assim tremendo de medo, mas assim, literalmente tremendo. O meu braço tremia, minha mão tremia, eu tava gelada assim, sabe? E só rezando pra que tudo desse certo. Inclusive foi a mesma anestesista que fez a minha anestesia no dia do parto, que foi lá fazer.
E eu achei bom e ruim, né? Aquela coisa. Bom porque ela já conhecia a minha coluna, ela sabia como que era, ela já ia com um pouco mais de cautela. Tanto que, assim, na hora, ela quase não conseguiu. E aí, por um pouco, assim, que ela falou, é agora, acertei, vamos lá, vamos embora. Daí ela foi lá e injetou o sangue em mim e no fim deu tudo certo. Uma coisa engraçada, gente, é que na hora eu não tinha percebido, mas quando ela fez o procedimento, no finalzinho, assim, do procedimento, eu percebi que não era só a minha cabeça que estava doendo. O meu ouvido estava zumbindo e a minha visão estava... Não que estava turva, mas eu não estava conseguindo enxergar direito. Parece que você está sonhando. Era essa a sensação que eu tive, porque quando ela terminou o procedimento, parecia que eu tinha acordado do meu sonho, sabe? Eu olhei as coisas ao redor assim, eu falei, meu Deus, eu tô enxergando, né? É muito louco de explicar isso, mas é essa sensação que eu tive. E o ouvido, assim, que eu saí de uma balada, e aí aquele som alto que fica, né? Quando você escuta a noite inteira aquele som alto, você no dia seguinte tá com o ouvido meio estranho, né? Então é essa sensação que eu tinha. E quando ela terminou o procedimento, tudo passou. Aí quando eu cheguei no quarto, gente, eu tava com uma dor nas costas, assim, horrível. De resto, eu tava tudo bem. E à noite eu fiquei muito inchada. Né? Talvez porque é um pouco do pós-parto, que acontece isso mesmo. Mas eu tomei muito soro. Então eu fiquei, assim, extremamente inchada. Minha perna, eu não enxergava mais o ossinho do meu joelho, sabe? Mas... é bem estranho você se olhar no espelho e você não reconhecer o que você tá vendo, né? E no dia seguinte eu não tinha me tocado, mas eu tava andando meio estranho, assim, como se eu tivesse com um peso nas pernas, sabe? E aí na hora eu não falei nada pro médico, não falei nada com ninguém e fui embora, porque eu tava louca pra chegar em casa também. Depois de 5 dias no hospital, que ninguém merece, né, ter parto normal e ficar 5 dias no hospital. Então eu acabei não comentando e também eu achei que era porque eu não tinha andado todos esses dias, fiquei a maior parte do tempo deitada, sentada, então eu achava que as pernas estavam fracas, assim, sei lá. Mas é um alerta para vocês também. Se vocês estão achando alguma coisa estranha, qualquer coisa que você pense, ah, deve ser normal, pergunta pro médico, né? Não deixa essa dúvida para lá e, sei lá, pode ser alguma coisa grave ou pode ser alguma coisa que é fora do comum, né? Então eu não falei nada e fui embora para casa. E aí chegando em casa, inclusive, eu tava andando e eu tava vendo que minha perna não tava indo, sabe? Eu andava e minha perna não obedecia, assim, os movimentos que eu queria fazer. Então, no dia seguinte, mesma coisa, e a dor nas costas, aonde eu recebi ali, né, as injeções, estava assim, doendo demais. Isso porque eu tava tomando medicação para dor. Foi passando os dias e isso não foi melhorando, daí eu fiquei preocupada, porque eu comecei a pensar, poxa, eu recebi um monte de injeção nas costas, na coluna, será que não afetou nada? A sensação que eu tinha era que eu tava andando dentro de uma piscina cheia d'água. Quando você caminha na piscina e a perna fica pesada, era essa sensação que eu tinha. E eu não conseguia fazer os movimentos direito, sabe? Então eu fiquei extremamente preocupada e aí eu resolvi entrar em contato com o meu ginecologista e ele sugeriu que eu fosse pro hospital, na maternidade de novo, para ser avaliada lá. Aí eu tive que pegar a mala e cuia, Léo, levar tudo pro hospital para poder passar em consulta. A anestesista que me consultou lá no dia, ela foi super gente boa e ela me explicou direitinho, assim, o que estava acontecendo. Então, no caso, a dor nas costas, ela falou que era super normal, né, porque, querendo ou não, a agulha, na hora que ela vai entrar dentro da sua vértebra ali, como eles não acertaram o procedimento da anestesia, então ficou cutucando o osso e isso causa uma inflamação, causa uma dor local, que é normal. E a minha perna, ela explicou que poderia ser por conta da compressão que o sangue estava fazendo na minha coluna. Então, às vezes podia estar comprimindo algum nervo, alguma coisa que estava impedindo que eu movimentasse minhas pernas direito. Se eu estivesse com uma fraqueza nas pernas, o que não era o caso, mas se eu estivesse com fraqueza, aí sim ela ficaria mais preocupada, pediria uma ressonância, alguma coisa assim. Mas no caso era só
a sensação de perna pesada. E ela falou que em 48 horas isso tinha que melhorar. E se não melhorasse, eu teria que retornar para a maternidade. Então ela me passou a medicação, eu tinha tomado lá na veia, e depois ela passou por mais uns 5 dias o anti-inflamatório para continuar tomando em casa. E melhorou. E em 48 horas, graças a Deus, eu fiquei melhor. Eu fiquei mais tranquila quanto a isso. E aí, conforme os dias foram passando, eu fui melhorando cada vez mais, graças a Deus. Mas é isso que aconteceu no meu pós-parto, gente. Não foi um pós-parto que eu imaginei. Não sei se é muito comum, não é muito comum. A única pessoa que eu ouvi falar sobre o Blood Patch foi a Lia Camargo, mas ela mencionou assim muito rápido no relato de parto dela. Então, na época que eu assisti o vídeo, eu não dei aquela importância, sabe? Eu nem me liguei assim do que poderia ser aquela reação que ela teve da anestesia. Eu espero que essas informações sejam úteis para alguém, então é por isso que eu resolvi compartilhar com vocês esse meu pós-parto, tá? Se vocês quiserem que eu fale com vocês sobre o meu pós-parto, assim, no sentido do puerpério, né, como que eu me adaptei com o Léo, como é que eu fiquei psicologicamente depois do parto, depois que a minha vida mudou completamente, né, com a chegada do Léo. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo falando pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais, que lá eu sempre tô postando coisas do Léo, fotinho dele, no Stories também, tá? Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!